Bom, então, boa tarde oficialmente para todo mundo. Esse é o nosso quarto bate-papo de IA, na sequência do nosso curso de extensão, que foi sexta-feira passada. E, de novo, a ideia é a gente dar oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais de outros assuntos da IA, que é uma área tão grande. A gente já discutiu bastante coisa nessa semana, desde carro autônomo, o Fernando Osório contou um pouquinho para a gente, problemas de emprego na área que a IA pode estar usando ou não, bioinformática, os assuntos foram variados aqui. E hoje eu conto, então, com a presença de outros dois professores de IA. Vocês já conheceram o Fernando Osório, que já esteve com a gente terça-feira. Obrigado, Osório, por voltar aqui, bater cartão com a gente. E hoje quem vem aqui também é o professor Fábio Cosmo. Então, o Fernando Osório é do ICMC, de São Carlos, e o professor Fábio Cosmo é da Poli, a famosa Escola Politécnica da USP de São Paulo. E também o coordenador do centro de IA, o C4AI, ele teve a oportunidade de dar as boas-vindas para todo mundo na abertura do curso. E eu já vou poder contar um pouquinho mais aqui sobre uma área de pesquisa interessante com a qual ele trabalha. Então, vou começar pelo Fábio, que está vindo a primeira vez aqui hoje. Fábio, muito obrigado de novo por disponibilizar um tempinho aqui para a gente. A gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, então separar uma horinha para bater papo com a gente aprecia muito. Obrigado. E aí, Fábio, vou te pedir então para rapidamente assim contar para a nossa audiência como é que você chegou na área de IA, de onde você veio, como é que você parou aqui, e aí você pode começar a falar do assunto que você quiser, que é IA neurosimbólica, né? Você tem slide para compartilhar? Eu tenho algum material aí para compartilhar, mas depois eu apresento. Deixa eu primeiro Então tá explicar bom. o tema, depois eu falo um pouquinho aí com a ajuda dos slides, tá Então bom? fica à vontade. Bom, você falou para falar um pouquinho sobre como é que eu cheguei na área e tal, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu fiz engenharia, né? E na engenharia eu tinha bastante interesse em controle, né? Na área de controle, que é uma área que você desenvolve modelos matemáticos e tal. E uma das coisas que se falava muito naquela época, isso faz bastante tempo, eram robôs, veículos autônomos, né? Então, é como controlar os veículos autônomos, como manter eles na trajetória. E aí eu comecei a trabalhar com isso na minha iniciação científica, fiz o mestrado nisso e acabei gostando de mais coisas, né? Então, naquela época, faz muito tempo isso, era muito assim quente a ideia de você fazer algoritmos de busca para resolver problemas, e acabei fazendo isso para desenvolver trajetórias para o robô e tal. A gente tinha um veículo autônomo bem rudimentar na Escola Politécnica, né? E aí, com isso, eu fiquei interessado. Aí, fui fazer doutorado no exterior, né? Tive a oportunidade de fazer doutorado no exterior. Fui fazer numa universidade chamada Carnegie Mellon, que tinha um grupo de inteligência artificial forte, e acabei me interessando por, especificamente, representar conhecimento, representar incerteza, mexer com probabilidades. E aí, daí foi para métodos estatísticos, aí foi para aprendizado de máquina. Então, eu acabei ficando nessa intersecção aí entre representação de conhecimento e aprendizado de máquina, que eu posso até falar um pouquinho, né? Não sei, Thiago, se continuo Pode ou... falar, por favor. Aí o que acontece é o seguinte, eu acho que a área de IA tem várias sub-áreas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Queria mostrar ver se eu consigo mostrar aqui. Espera aí. Deixa eu ver se compartilha. Bom, vocês estão vendo a apresentação aqui? Estamos vendo. Tá? Então, eu só queria dar uma visão geral aqui de um aspecto da IA que vai me ajudar a falar depois de onde eu quero chegar, né? Que são essas técnicas neurosimbólicas que se fala muito hoje. A IA tem várias sub-áreas, né? Então, é difícil definir exatamente o que é inteligência artificial,
Mas basicamente você pode imaginar assim que é uma empreitada para reproduzir computacionalmente uma série de habilidades, né, que a gente normalmente associa à inteligência, né? Então, normalmente a gente associa a inteligência à capacidade de representar conhecimento, né, a capacidade de raciocinar sobre esse conhecimento, né? Então, isso é o que a gente chama, a área que cuida dessas habilidades é a área de representação de conhecimento, né? É uma área que não é nova, porque essas coisas são discutidas em filosofia, por exemplo, há séculos aí, né? E é uma área que depende de algumas ferramentas bem clássicas, assim, depende de lógica, de probabilidades, né? Depois tem uma outra coisa que o comportamento inteligente exige, que é tomar decisão, né? E aí você tem ferramentas de busca, de planejamento, negociação. Depois tem uma outra coisa que a inteligência normalmente está associada, é que é aprender com a experiência, né? Que na área de inteligência artificial é muitas vezes colocado aí dentro desse sub-área enorme que é o aprendizado de máquina, né? Que pode ser baseado em métodos estatísticos ou baseado em métodos inspirados pelo sistema neuronal humano, né? Chamadas redes neurais e tal. E tem uma outra parte da inteligência artificial que é mais voltada para a interface com o mundo real, né? Então, seria processar linguagem, processar imagens, fazer ações no mundo. Então, seria processamento de linguagem natural, visão computacional, robótica, e assim, mais ou menos, acho que dá para imaginar a área, né? Nos últimos anos, a área cresceu muito, mas quem cresceu realmente muito foi a aprendizado de máquina, ou seja, foi a entendimento que você consegue ter um desempenho muito bom em atividades que realmente interagem com o mundo, em processamento de linguagem natural, em visão computacional, até em robótica mais recentemente, coletando dados, extraindo padrões desses dados e reproduzindo esses padrões em outras circunstâncias, né? E eu acho que esse crescimento do aprendizado de máquina, ele aconteceu primeiro com métodos mais tradicionais de estatística e tal, nos últimos 20 anos, né? E durante muito tempo as redes neurais que estavam lá de longa data, elas não recebiam tanta atenção assim, elas eram uma das caixinhas dentro de um conjunto grande de caixinhas, mas nos últimos 10 e poucos anos, aí talvez 12 anos, ficou evidente que quando você tem muitos dados, é muito interessante você usar redes neurais. Opa, desculpem. Redes neurais de grande porte, né? Então, ao usar redes neurais de grande porte, com muitas camadas, muitos neurônios artificiais, e você tendo muito dado, você consegue atingir desempenhos que, com métodos estatísticos usuais, como regressão logística, regressão linear, você, em geral, não consegue, né? Opa! Bom, então, existe assim um panorama da IA hoje, que é uma série de caixinhas, mas uma caixinha é dominante, né? A caixinha de aprendizado de máquina e suas aplicações em processamento de linguagem natural e visão computacional. E essa caixinha pode ser olhada de uma perspectiva mais estatística, coletou dados e vai usar métodos mais tradicionais, ou de uma perspectiva neural, né? Que é mais voltada a usar redes neurais e modelos inspirados pelo sistema neuronal, né? Essas redes aí, elas acabam dando uma virada de ponta cabeça na área, né? Porque até eu acho que 15 anos atrás havia muita discussão, será que é possível criar uma inteligência artificial? Hoje já existe uma certa percepção que, bom, dá para criar alguma coisa que receba o nome de inteligência artificial, talvez não no mesmo nível da inteligência humana, mas que faz coisas interessantes, extraindo padrões e reproduzindo esses padrões, né? E existe toda uma discussão se isso é aceitável, não é, tal, mas eu vou supor aqui que a gente está falando de inteligências artificiais para o bem, né? Para ajudar o ser humano a ter uma melhor vida, para auxiliar o ser humano, ser um assistente, melhorar a produtividade e tal. Então, um problema que essas redes têm, muito grandes, então eu vou assumir que elas estão sendo usadas para o bem, né? E aí existem problemas de desempenho,
não é isso? Então, eu vou dar dois exemplos aqui. O exemplo de cima é um exemplo de um erro, né? Um erro que essas redes cometem e que é difícil de explicar, é difícil de entender, né? Então, só explicar o que se passa aqui. À esquerda, vocês têm uma imagem que uma rede neural especificamente treinada identifica como uma imagem benigna, né? Vocês podem ver embaixo, é quase 100% benigna. E tem uma pequena chance de ser maligno aí pela rede. Se você pega essa imagem e corrompe com um sinal muito assim aleatório, né, e do meio, a imagem do meio, você soma um pouquinho dessa imagem do meio com a outra, você chega numa imagem que para o meu olhar, assim, acho que para o olhar humano é a mesma coisa, né? Não tem diferença real e não tem razão para mudar o diagnóstico. Mas essa rede aí que foi treinada pelos autores de um artigo famoso, ela muda completamente o resultado, né? Com essa imagem nova, passa a ser maligna, né? Então, por que que isso acontece, né? Por que que a gente tem esses modelos muito grandes que funcionam muito bem, mas que quebram de formas inesperadas e sem muita clareza, sem muita explicação, né? Um outro exemplo que está embaixo são as chamadas alucinações, né? Então, existem redes neurais que são treinadas para traduzir, né? Então, isso que eu coloquei aqui embaixo, em fundo preto, é o resultado de um artigo onde eles fizeram um experimento. Eles pegaram uma rede treinada para traduzir, colocaram uma frase em alemão e viram a tradução em inglês, né? Ela traduzia de alemão para inglês. E sem essa letra G que está em amarelo aí, a frase de cima ela é em alemão, né, sem nenhum erro, e a frase do meio é a tradução gerada pela rede, que, segundo consta, é uma boa tradução. Mas se você muda e coloca a primeira letra G lá na entrada, espero que todos estejam vendo em amarelinho ali aquela letra G, a rede quebra e gera uma saída totalmente diferente que está em último, que é uma saída que não tem nada a ver com a entrada, né? É o que a gente chama uma alucinação, tá? Então, o resumo da ópera, né? A inteligência artificial de hoje, ela é inteiramente baseada em dados, coleta de dados, na extração de padrões e na reprodução desses padrões, o que leva a alguns problemas, né? Leva ao problema de erros inesperados, alucinações que você não consegue explicar, você não sabe muito bem como é que a rede funciona. Então, existe uma linha de trabalho grande atualmente em inteligência artificial, que é de forma geral chamada de IA neurosimbólica, né? Deixa eu sair daqui que eu queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Essa, então tá aqui, ó. Essa IA neurosimbólica, ela foi muito bem articulada numa apresentação que eu queria compartilhar aqui com vocês, que foi feita em 2020, né? Por um pesquisador da área chamado Henry Kotz, espero que todos estejam vendo. Ele ganhou um prêmio em 2020 e ele fez uma apresentação, com uma parte da apresentação muito, muito bem articulada, sobre modelos que juntam a parte neural com a parte de representação de conhecimento, né? Que são os chamados modelos neurosimbólicos, tá? Então, eu não quero me estender muito mais, não. Eu queria dar esse panorama geral para explicar uma linha de trabalho que está acontecendo hoje em inteligência artificial, que é a tentativa de colocar mais conhecimento dentro dessas redes neurais para ver se a gente consegue fazer com que elas fiquem mais fáceis de entender, de explicar e façam menos erros. E pelo menos que os erros, se acontecerem, sejam inteligíveis, né? Sejam compreensíveis, né? Então, eu acho que essa apresentação aqui do Henry Kotz é muito interessante. Eu acho que todos tá no YouTube, né? Eu não vou reproduzir tudo aqui porque ela é longa, mas eu só queria mostrar para vocês
que ele divide a área de aprendizado de neurosimbólico em algumas possibilidades, né? Então, eu vou traduzir o que ele escreveu aqui, porque no resto da apresentação ele explica, se você olhar aqui, ele vai longe explicando os vários tipos de neurosimbólico. Mas eu queria só rapidamente falar para vocês que tem alguns tipos. Então, um deles é o seguinte: você tem um sistema que entram símbolos, né? Esses símbolos são traduzidos para números, os números são processados por uma rede neural, e são traduzidos para um símbolo, né? Isso, na verdade, é muito comum hoje em dia. Essa tradução recebe o nome de embedding, né? O termo técnico é embedding, um termo solene para dizer uma coisa simples, né? Você tem um símbolo, uma palavra, o que a gente chama às vezes de token, uma palavra. Vamos pensar numa palavra, você transforma ela num conjunto de números para poder processar, né? Então você tem uma transformação simbólica para neural. Isso em si não resolve nada, né? Isso em si não resolve nenhum dos problemas que eu falei anteriormente. Então você tem algumas outras estratégias mais propriamente neurosimbólicas que procuram resolver aqueles problemas que eu falei sobre falta de explicação, falta de entendimento mais detalhado do conhecimento que está sendo usado. Então, uma segunda proposta, que está em segundo bullet aqui do COTS, né, é o sistema que é simbólico, mas quando ele interage com o usuário no nível simbólico. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem um sistema que joga xadrez. Então, ele recebe instruções, ele retorna posições no tabuleiro e tal, ele leva em conta as regras de xadrez, mas em alguns momentos ele chama uma rede neural para ajudar, por exemplo, a entender qual a melhor posição que você deveria estar, né? Ele pode chamar uma rede neural. Quem faz isso é um programa chamado AlphaGo, que talvez alguns já tenham ouvido falar. É um programa que ganhou do campeão mundial de Go, um jogo milenar aí de tabuleiro, né? Então, o AlphaGo, ele leva em conta as regras do jogo, raciocina com as regras, decide qual a melhor jogada, mas ele chama uma rede neural quando ele precisa interpretar o tabuleiro, né? Tem uma outra possibilidade também, é que você faz o contrário. Você tem uma rede neural que, quando precisa, chama um sistema simbólico, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa tem sido discutido até na imprensa, até sai na imprensa, que os modelos hoje em dia de grandes empresas, eles procuram entender o que o usuário precisa. E, por exemplo, se o usuário precisa fazer um calcular, fazer uma conta aritmética, o sistema roda uma rede neural que vai interpretar o que o usuário quer, as palavras e tal, mas vai chamar um programa que faz os cálculos, uma calculadora. Quando precisar, ele vai chamar uma calculadora. Então, ele tem uma parte neural, mas ele tem uma parte que opera simbolicamente, opera como se fosse uma calculadora, por exemplo, né? Tem outros que também são mais, assim, que a gente chama em inglês uma pipeline, né? Você tem um modelo neural que faz alguma coisa, esse resultado passa para um modelo simbólico que faz alguma coisa, que pode talvez passar para um neural, e assim vai, né? Então, existe essa maneira neurosimbólica de trabalhar, que é unindo blocos, alguns neurais e outros simbólicos, né? Então, eu queria só terminar, para não me estender muito, recomendando essa palestra, e espero que tenha ficado claro o contexto que isso acontece, né? Por que está se procurando unir o desempenho observado de sistemas inspirados pelo sistema neuronal humano com a capacidade de processamento dos sistemas simbólicos que levam em conta regras, cálculos aritméticos, quando é o caso, né? Então, isso aí está sendo tá se buscando muito essa união nos últimos anos na área de inteligência artificial, tá? Eu vou parar por aqui, Tiago, já falei bem mais que 10 minutos, então 15 minutos, então vou parar, tá bom?
Muito obrigado, Fábio. Pessoal, podem colocar pergunta no chat, como a gente tem feito, tá bom? Então, agora eu passo para o Fernando Osório, vocês já conheceram aqui nessa semana. Osório, fica à vontade. Se você quiser compartilhar alguma coisa, pode compartilhar. Já estou compartilhando. Bom, boa tarde a todas e todos. Né? Sempre é uma honra e um prazer estar aqui podendo ter contato com todo mundo. E, bom, primeiro, assim, quem é, né, o Fernando Osório? Eu sou formado no século passado em computação, e assim como o Fábio também teve uma trajetória que levou ele para a inteligência artificial, eu comecei trabalhando, eu gostava muito de trabalhar com imagens, comecei a trabalhar com processamento de imagens, isso ainda na época do meu mestrado, que foi década de 90. Comecei a trabalhar com redes neurais, que ainda era uma coisa muito desconhecida, pouco se conhecia no Brasil o que eram as tais das redes neurais, e que não era o deep learning, né? Deep é profundo, era o que a gente chama de aprendizado raso. Aí, depois eu fui fazer meu doutorado, ainda no século passado, fui para a França, no Instituto Politécnico de Grenoble, onde eu fiz, então, doutorado e acabei me ligando com a área de robótica. Né? Comecei a trabalhar com robozinhos, comecei a trabalhar com aprendizado em robôs, e também, então, entrei nessa área, na área também de sistemas neurosimbólicos. Vocês, olhem só, eu não conhecia o Fábio. E nós todos trabalhando em aprendizado, em sistemas neurosimbólicos, por quê? Porque esse é o grande desafio da inteligência artificial. Né? E fiz a minha tese, que se chama um sistema híbrido neurosimbólico, é o título da minha tese, que eu defendi em 98, né? Então faz muito tempo. Voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com veículos autônomos. Entrei na USP, né, a partir de 2008, e hoje em dia, então, eu visto várias camisetas. Né? Então, eu estou vestindo a camiseta de Centro de Inteligência Artificial, estou literalmente vestindo a camiseta. Trabalho junto com o professor Fábio Cosmo, né, junto com o Tiago, no Centro de A, mas também tenho outras, né, camisetas, vamos dizer assim, do Centro de Robótica da USP, onde a gente desenvolve veículos inteligentes e autônomos, e do Laboratório de Robótica Móvel, que é o laboratório que eu coordeno junto com outro professor, o professor Denis Wolff. Bom, se quiserem saber mais de quem é o Osório, na verdade é o meu e-mail, é fosório@usp, né, .br. Então, é só procurar no Google Fosório USP, que vocês me acham facilmente. Tido muito sobre a IA generativa e por aí vai. Mas hoje eu queria falar de veículos, né? Justamente os veículos inteligentes. E aí começa a história, né? Apertem os cintos que o piloto sumiu. Né? E aí a gente agora vai botar um piloto automático. No avião isso já era comum. O piloto automático, né? Não tirando essa brincadeira, que foi que eu também falei aí sobre a questão até de empregos, que o pessoal se preocupa, né? Mas sai o piloto, entra o piloto automático, mas na verdade não saiu o piloto está ali do lado. Ele automatiza partes, e essas partes é justamente o que eu quero explicar. O Fábio falou muito bem que a gente tem essa questão do neurosimbólico, do entendimento das falhas que podem ocorrer, das alucinações, e para isso você tem que ter um processamento muito sofisticado e, inclusive, muitas vezes você não pode confiar totalmente, ainda não pode confiar totalmente na inteligência artificial, porque ela ainda erra, né? Pode até acertar mais que o humano, mas assim, ela precisa de uma supervisão, precisa de alguém para programar, para treinar, para poder ajustar ela e para depois fazer essa conexão aí de poder dar um sentido às coisas, que é uma coisa que ela tem uma certa dificuldade, né? Porque muitas vezes você faz um reconhecimento de padrão, mas reconhecer que eu tenho um cachorro não quer dizer que eu entendi o que é um cachorro. Eu reconheci a imagem de um cachorro. É bem diferente de todos nós sabemos bem o que é o cachorro, né? Então, o comportamento, toda a questão dos tipos de cachorros, isso a inteligência artificial ela é treinada, ela treinou para reconhecer alguns tipos de cachorros, mas ela não entende o que é um ser cachorro, né? Que inclusive ele tem, assim como nós, sentimentos, ele sente dor, sente fome. Isso tudo não está na inteligência do reconhecedor do classificador. Bom,
Então, quando a gente perde, né, o piloto, o que acontece? Eu vou mostrar aqui alguns vídeos que são do nosso laboratório e que a gente desenvolveu já há algum tempo, tá? Depois vou mostrar para vocês essa história. Tá? Isso é o Jornal Nacional. E a gente apareceu, então, aí com um caminhão sem motorista, isso é dentro do campus da USP. Tá? E aquele ali sou eu e um colega. Tá? E não tem motorista. Não tem motorista. Tá? A mesma coisa a gente fez com um carro comercial normal. Tá? E não tem motorista. Tá? Não tem motorista. Então, a gente faz ele poder evitar de acertar as pessoas com sensores. Né? Eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar. Né? E, bom, então fizemos vários projetos. Agora, eu acho interessante, vocês vão ver, isso aqui tudo está nesse link da nossa página, vocês podem acessar livremente do YouTube. Tá? Só que vocês têm aqui, na verdade, mais de 12 anos de pesquisa. E aí eu volto aqui, então, para os meus slides. E se vocês olharem a reportagem do Jornal Nacional, é de 2012, 22 anos atrás. 22, desculpe, né? Eu estou viajando aqui. 12 anos atrás. Tá? Como eu disse, mais de 12 anos de pesquisa. Depois a gente tem o caminhão, que também foi 2015, já faz um bom tempo. Então, isso quer dizer que nós já dominamos a tecnologia de veículos inteligentes, sem motorista, desenvolvidos dentro da universidade, colocados a andar nas ruas. Aqui, quem conhece São Carlos, isso aqui é a rotatória do Cristo, tem um mini Cristo Redentor próximo ao shopping. Então, nas ruas de São Carlos, andamos sem motorista. Eu passo na frente de um caminhão que, se vocês derem um zoom na imagem, vão ver que não tem ninguém no banco do motorista. Então, isso tudo já aconteceu há muito tempo. É meio triste ver que poucas pessoas assistiram e conhecem isso. Todo mundo vai falar do Elon Musk, da Tesla, do Uber, da Google, mas a gente já está fazendo isso há mais de uma década. Tá? E a gente usa câmeras de vídeo, sensores variados, faz a detecção. Mas eu botei essa imagenzinha aqui de propósito, olha que legal, é o reconhecedor de imagens, aquele cara que classifica cachorro, gato, pessoa, bicicleta, né? Pois é, Houston, we have a problem. E qual é o nosso problema? O nosso problema é que, muitas vezes, a gente só reconhecer que eu tenho um caminhão, um semáforo, não é suficiente. Eu tenho que entender a cena. E o entender que nem entender o que é um cachorro. A pessoa que está parada na beira da calçada vai atravessar ou não vai atravessar a rua? Isso é uma coisa muito complexa de definir. A intenção, ou juntar que é uma pessoa que eu reconheci, que ela está na beira da calçada, mas ela viu que tem um semáforo e que ela vai respeitar a hora dela atravessar. Isso é muito complicado, gente. Então, isso aqui é o que hoje muita gente tem feito em pesquisas. Mas eu diria, cuidado, isso aqui já está atrasado. Tá? Por quê? Qual é o nosso problema? Né? E eu vou focar nesse problema justamente de entendimento, de neurosimbólico, de juntar a explicação e de como a gente falha se a gente olhar de uma maneira mais rasa para as imagens. Vocês estão vendo essa imagem, só que aqui em São Carlos. Eu tenho uma seta dizendo vai sentido obrigatório pela direita e sentido obrigatório pela esquerda. Mas, se vocês olharem em detalhe essa imagem, uma está se referindo a essa via e a outra via. Existe uma semântica, um contexto, um sentido, uma coisa de alto nível, que não é só imagem, é entendimento da cena. Entender que existem duas vias e que essa placa está fincada referente a essa via. E a outra está fincada referente a essa via. E não é uma contradição, vai para o banco. O que é isso? Então, isso hoje em dia é a grande dificuldade. Então, hoje a gente tem essa dificuldade de entendimento. Situações como essas, que eu tenho uma placa aqui de 40, uma de 100, eu tenho mais aqui um veículo de emergência, icone, tudo é muito complicado. Ou essa foto que eu mesmo bati em São Carlos, onde eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinaleiras, não sei quantos sinais. Gente,
Como que a inteligência artificial vai dar conta disso? Ou ela vê uma placa de 10 por hora, 10 km por hora, só que isso é a rodovia dos Bandeirantes de São Paulo, que a velocidade é 110 a 120 km por hora. Imagina um carro freando de repente, achando que não, opa, mas por quê? Vocês estão vendo que a placa está fincada do outro lado da mureta. Isso aqui é para quem faz a pesagem. Mas o reconhecedor de imagem, se ele olhar só a imagem, ele vai dizer 10 km por hora. Ele não entendeu a cena, ele não fez a inteligência dele está limitada. E eu continuo com o problema da inteligência, né? Continuamos com many problems. Se eu tenho, isso aqui é um adesivo num carro em que foi adesivado uma bicicleta, a pessoa, e ele está reconhecendo aquele reconhecedor de retanglinhos, ele diz, olha, isso aqui é um carro, mas aqui tem uma bicicleta, tem uma pessoa. Não, é um adesivo, é só o carro. E aqui, na beira da calçada, tem um cara que está lá de braços abertos, né? Mas para aí, não é. Uma propaganda na parada de ônibus. Inclusive ameaçadoramente, assim, meio direcionada para o trânsito. Isso poderia causar um acidente se o carro freasse, achando, não, ele vai atravessar a rua. Qual é a intenção dele? Atravessar a rua? Pô, coitado, não tem nem pé, né? Mas ele vai reconhecer o retanglinho e vai dizer que isso aqui é uma pessoa. Então, gente, são problemas enormes. Isso aqui foi uma pena. Eu tenho um espaço em branco porque eu procurei. Eu tenho uma cena aqui na cidade de São Carlos, que eu tirei a foto, de um ônibus escrito 80 km por hora, só que ele está numa rua da cidade muito movimentada, que o limite é 50. Imagine se eu passo por esse ônibus e reconheço, é 80, então acelera, hein? Vamos lá, acelera, Ayrton. E lá vai meu carro autônomo a 80 por hora numa via que é restrita a 50. Problema. E aí a gente chega na 2024. Essa semana, na verdade, no dia 5 de abril, faz bem pouquinho tempo, um cara chamado Elon Musk, que tem gente que acha o máximo, eu acho ele um vendedor, marqueteiro, e ele não é especialista no que existe de... Porque ninguém pode ser especialista em cirurgias do cérebro, foguetes para Marte, carros autônomos e tudo mais. Isso não existe, gente. Ele é um vendedor. Por que ele está em briga com o Brasil? Bom, porque parece que o Brasil vai comprar carros elétricos da China. Isso atrapalha os negócios dele. Então, ele tem que ir contra o que o Brasil está fazendo. A BYD é a empresa chinesa que tem uma fábrica no Brasil, e não há a fábrica da Tesla. Então, só para vocês entenderem o problema. No momento de crise, o que ele faz? As minhas ações estão caindo no mercado. Vou anunciar um táxi autônomo para o dia 8 de agosto desse ano. Isto é impossível. Isto é uma mentira. E eu falo como acadêmico, não como político. Como acadêmico. Por quê? Porque o carro da Tesla hoje é classificado no nível 2+, da escala de autonomia. E essa escala vai até 5. Ele não tem condições de andar sem motorista. E ele já matou pessoas por causa disso. Então, se quiserem, vocês podem entrar e consultar os problemas, né, que o nosso amigo Elon tem na justiça por ter matado pessoas com seus carros. É claro que carros podem matar pessoas, só que ele vende uma imagem que não é real. Então, quando você vende um produto e faz uma falsa propaganda, é perigoso. Tá? E ele usa muito só sensores de baixo custo, que são as câmeras. Só que a gente sabe, se eu tiver neblina, poeira, de noite, uma série de coisas, a câmera não é suficiente. A gente precisa de mais sensores. E aí, problema no Tesla. Eu não entraria num carro Tesla em modo autônomo. Não, absolutamente não tem nada a ver com política. Tem a ver com ciência. Com o fato de eu ser um pesquisador que já fez um carro autônomo e que conhece o quão é perigoso um Tesla em modo self-driving. Tá? Bom, aí vem um pesquisador que é muito reconhecido, Rodney Brooks, foi o cara que inventou aquele aspiradorzinho de pó robótico que todo mundo conhece, e ele, ao fazer isso, ele deu uma palestra agora, recentemente. Tá? Ele é pesquisador do MIT, é um cara com um reconhecimento grande. E ele começou a mostrar isso aqui, as promessas de carros autônomos. Vai ficar pronto em 2018, 19, 21, 20, 17. A Tesla errou, a Ford errou, a GM errou, todo mundo errou. Não há carro autônomo
comercial e seguro. Existe protótipo de pesquisa, e muitos deles estão sendo tirados das ruas por problemas de segurança. A Tesla está sendo processada. A Uber vendeu a companhia de veículos autônomos. A GM cancelou o projeto de 1 bilhão, depois de já ter investido 2 bilhões de dólares, por problemas no seu projeto de veículo autônomo. E a Apple cancelou o seu carro autônomo. Falhou. Empregos, bom, na verdade, a gente está perdendo emprego porque os caras estavam mentindo, ou pelo menos estavam iludidos quanto a isso, tá? Então, nós temos muitos problemas, eu vou então já encerrando aqui também, porque eu já estourei meu tempo, né? Nós estamos hoje em dia ainda numa fase muito reconhecimento, quem conhece IA sabe que isso aqui é o chamado modelo IOLO, e reconhecedores e classificadores de imagens. Só que nós temos que migrar para reconhecedores que entendem a semântica. Isso é um carro, isso é uma pessoa, isso é a via, o asfalto. Eu tenho que identificar em 3D, não só em 2D. Imagem é 2D, né? Eu só tenho uma coisa chapada, né? Eu não sei diferenciar um pôster de um verdadeiro sinal de trânsito. E a gente precisa também de profundidade para saber distâncias, o que está mais perto, o que está mais longe. Então, esses são os desafios e é isso que eu pesquiso hoje em dia. E eu sei que o meu carro, que há 12 anos já anda em modo autônomo, não pode, em hipótese alguma, estar nas ruas de lugar nenhum do mundo, porque é muito perigoso. Ele ainda não chegou nesse nível de inteligência e essa inteligência neurosimbólica. A IA é muito bonitinha, mas algumas vezes ela não está tão sofisticada. Esse café não existe. É um café gerado por uma imagem de IA generativa. E essa pedra, que parece até ter sentimentos, nunca terá sentimentos e nem existe, porque também foi gerada por mim, ambas as imagens foram geradas por mim, que não sou artista, mas ela expressa um sentimento que, puxa, é tão bonitinho. Obrigado pela atenção e retorno aí a palavra para o Thiago. Muito obrigado, Osório. Nossa, acho que a palavra do dia aqui nesse bate-papo é desafio, dos dois lados, né? Do neurosimbólico, dos veículos e tudo mais. Muito legal. Vamos lá. Então eu vou distribuir algumas perguntas para vocês, para o Fábio e para o Osório, e a gente conversa um pouquinho. Temos mais 20 e poucos minutos aí. O Fábio está aí com a gente, né? Então tá bom. Vai ter um monte, estou coletando as perguntas aqui para vocês, tem um monte de perguntas. Eu vou sortear algumas aqui. Vou começar pelo Fábio. Ô, Fábio, eu vou juntar uma pergunta, uma coisa que você comentou, com uma pergunta que fizeram aqui no chat. A gente sempre fala que as redes neurais são caixas pretas. Então, eu queria perguntar para você, a gente está ficando melhor em explicar essas caixas pretas? Aí tem uma pergunta do chat que é assim, e esses métodos como SHAP e Line, eles estão ajudando? Eles são bons? Tem coisa melhor vindo por aí? O que você consegue falar um pouco disso? Bom, eu acho que existem vários modelos baseados em grandes quantidades de dados, assim, da construção Existem vários modelos que são construídos a partir de muitos dados, que pela própria natureza são bastante difíceis de compreender, porque eles tentam capturar padrões muito delicados, né? Tenta capturar os padrões que uma pessoa usa ao falar. É complicado entender isso, né? Então, é complicado entender um modelo tradicional, uma regressão logística, por exemplo, quem sabe, né? Um modelo tradicional de estatística, quando você tem 1 milhão de parâmetros. É difícil entender, né? Também é difícil entender, não são só as redes neurais que são difíceis de entender. Então, eu acho que os últimos anos tem havido muito esforço para tornar esses modelos mais modulares, para encontrar algumas arquiteturas padrão que todo mundo usa para explorar. Então, tem havido algum sucesso nisso, mas muito moderado, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão tentando explicar, os modelos estão ficando cada vez maiores e mais complexos e mais difíceis de entender. Mas existe um esforço de pesquisa grande, só para completar aí, para desenvolver ferramentas que permitam explicar o que um determinado modelo está fazendo, né? Aí a pergunta mencionou o SHAP, o Line, são ferramentas importantes, úteis, mas é difícil entender, é difícil definir o que é uma explicação, né? Esse é um problema. Porque uma explicação para um cientista de dados pode ser assim, olha, eu acho que essa coisa aqui que você mediu, esse ponto aqui, ele é muito importante para aquilo que você decidiu, né?
Então, esse ponto explica o que você decidiu. Isso é bom para um cientista de dados, talvez para a pessoa que está, um cliente de um banco que está recebendo uma informação, dizer que um ponto na base de dados ajuda, não ajuda, não resolve, né? Não é uma boa explicação. Então, o conceito de explicação é um conceito em si bastante complexo, né? Uma explicação serve para uma pessoa, não serve para outra, dependendo do que a pessoa sabe. Então, tem havido, no meu entendimento, na minha apreciação, bastante evolução em explicar como os modelos funcionam para o cientista de dados, né? Eu acho que o SHAP e o Lime são ferramentas para o cientista de dados, né? Para o camarada que está testando coisas e tentando entender quais dados são importantes e tal. Eu acho que tem havido muito menos sucesso em tentar explicar para o usuário final. Mesmo porque explicar para o usuário final é uma coisa muito difícil, né, de definir. Saber o que o usuário final quer realmente com uma explicação, isso eu acho que está bem mais rudimentar, bem mais no começo ainda. Legal, legal. Osório, você estava mostrando as ruas de São Carlos. Você sabe, não sei se vocês conhecem São Carlos, mas a cidade é famosa por ter problemas de trânsito. Vendo as suas fotos aí, eu lembro que tem. Eu até já decidi onde eu vou bater meu carro da próxima vez. São em lugares desse jeito. Se eu for bater, tem que ser num lugar desse jeito. Osório, brincadeiras à parte, tem duas perguntas aqui que eu vou fazer que nem eu fiz com o Fábio aqui. Vou colocar juntas para você, tá? No caso dos sensores do carro sofrerem alguma avaria, existe recurso de emergência? Esses carros de hoje são pensados com alguma coisa assim? E aí vem a pergunta complementar. Acontecendo um acidente, quem que é culpado? O fabricante do veículo, o humano, quem fez o sensor? Como é que está essa questão hoje? São excelentes perguntas e as duas se complementam. Primeiro que tudo, se há um dano no sensor, todo carro deveria trabalhar com fusão de sensores. Eu botei ali muito nas transparências. Nós temos a câmera de profundidade, radar e o sensor a laser, que é o LiDAR. Deve-se trabalhar com múltiplos sensores para justamente evitar esse problema. Tipo, a câmera tem problemas com poeira, neblina. A gente consegue enxergar melhor que o humano se usar um sensor a laser e um radar. Então, tem coisas que realmente pode acontecer um dano no sensor, principalmente a câmera, ela é muito rica de informação, mas ela é muito sensível. Né? Um respingo de água fica no vidro da câmera, como o vidro do carro, se não tiver uma limpa para-brisa, já era, né? Então, é muito importante, que, assim, e algumas vezes com limpa para-brisa, se um inseto ficar esmigalhado na câmera, vocês imaginem, né? A gente já tem esse problema nos carros. Imagina uma câmera pequenininha e esmigalha ali um bicho no vídeo, no visor, que nem limpando adianta. Bom, então tem sim esse problema de dano de sensor, e para isso existe duplicidade, né? Isso já se trabalha muito em aviões também. Normalmente você tem sistemas duplos para poder, pelo menos no caso de falha de um, tem um outro, tolerância a falhas. Então, há soluções, sim, mas pode ter problemas e pode haver um acidente. Né? Então, agora vamos falar sobre o culpado. Se eu tenho sensores, eu posso fazer que nem no avião. Eu posso ter o quê? Eu posso ter um sistema que vai gravar Agora a gente vai falar em caixa preta, mas é outra caixa preta. É a caixa preta de dados. Eu vou registrar todos os dados que eu tenho, né? No caso do avião, a altura, como é que está o manche, quem é que está, né? Se está no modo piloto automático ou não, essas coisas. E no carro também. Só que ainda não é uma tradição ter caixa preta no carro, mas já devia, na minha opinião, e a própria USP já entrou em parceria com o Ministério Público, visando criar uma regulamentação do uso de caixa preta. Tá? Então, a caixa preta é essencial, por quê? Porque quando tem um acidente, você vai lá e vai consultar. Foi detectado no sensor ou houve uma falha? A câmera estava, né, desligada, câmera tela preta. Então, foi falha da câmera. Quem é que é o culpado? Talvez o fabricante. Foi problema de software? Foi inteligência artificial? É o programador? Sou eu, né, que desenvolvi o software? Então, vamos falar com quem desenvolveu. É o problema da empresa que integrou tudo, integrou mal, tipo o que eu considero do Tesla, que é muito sensível por usar basicamente só câmera, né? Isso é muito perigoso. Não tem esse sistema alternativo, né, de garantir uma segurança maior.
Então, esse tipo de coisas leva que a gente pode avaliar a situação, olhar a caixa preta e, como a gente faz no caso de um avião que cai, descobrir quem levou a queda do avião. Foi humano, foi piloto automático, foi uma falha nos flaps, foi o tubo de pitot, né, como aconteceu com o Airbus. Quem é o culpado? Isso a gente pode fazer no carro. E, principalmente, quanto mais automatizado, mais chance você tem de identificar a causa. E aí eu já indico assim, bom, mas se ainda acontece acidente com carro autônomo, vale a pena usar? Vale. Se a gente conseguir ultrapassar o limite do número de acidentes que humanos causam, ele tem que ser mais seguro do que o humano conduzido. O problema é que atualmente ele causa acidentes que nem o humano iria causar. Tem os carros da própria Tesla, o acelerador, teve vários casos que o acelerador travou em velocidade total e a pessoa virou passageiro, que ela não conseguia desativar a aceleração. Bom, vocês imaginam o resultado. Legal. Voltar para o Fábio agora. Daqui a pouco eu abro aqui para quem levantou a mão, tá? Ô, Fábio, você comentou um pouco dessas várias estratégias de combinar a solução neural com a simbólica. E aí queria te pedir para falar se você usa mais alguma delas, qual é a aplicação que você tem usado isso. Conta um pouquinho para o pessoal. Bom, eu diria que tem, sim, deixa eu usar uma transparência que eu fiz uma apresentação recentemente aqui, né? Só vou aproveitar, então, para poder falar. Eu fiz uma apresentação recentemente num congresso, né? Que tinha um workshop sobre sistemas neurosimbólicos, né? E um pouco da minha apresentação era assim, que a gente quer que haja uma simbiose, né? Assim, entre o neural e o simbólico. Mas, na verdade, em biologia existem vários tipos de simbiose, inclusive parasitismo é uma simbiose e tal. Então, o que a gente quer mesmo é o que se chama em biologia o mutualismo, né? As duas espécies se beneficiam, né, da sua colocação lado a lado. Eu acho que, na verdade, apesar de tantas diferentes classificações que existem na literatura, e o Henry Coates, como eu mostrei, tem a dele, né, que é bastante influente, assim, tem 4 coisas que acontecem, né? Uma coisa é assim, você tem um modelo, um programa simbólico que processa símbolos, faz operações matemáticas e tal, e de vez em quando chama uma rede neural. Você tem o reverso, você tem uma rede neural que, por exemplo, pode entender, interagir com o usuário, palavras e tal, e de vez em quando ela chama uma calculadora, chama algo simbólico. Você tem aquele cara que é um conjunto de módulos, então o neural chama o simbólico, talvez o simbólico chama o neural e vai um chamando o outro, e você tem aquele em que os símbolos são usados para especificar um modelo neural, né? Você pega o problema, sei lá, você quer resolver um quebra-cabeça. Você transforma aquele quebra-cabeça numa rede neural usando a definição do quebra-cabeça e monta uma rede neural. Eu vou responder objetivamente, um pouco mais objetivamente agora a pergunta, né? Dessas 4 aí, eu tenho usado aqui nos projetos, aqui no meu trabalho, aqui no laboratório, aquele onde você tem um problema, tem um sistema neural que interage com o usuário, né, através de palavras e imagens, e quando necessário chama o simbólico, que é o segundo aí, né? Então, os chatbots hoje em dia, os agentes conversacionais mais modernos, eles funcionam assim, eles têm um sistema neural que interage com o usuário, com as palavras e tal, mas quando necessário chama um sistema simbólico para realizar alguma operação. Então, isso é uma coisa que eu tenho usado bastante aqui no meu grupo. E outra coisa são os sistemas que são mais complicados, e aí você faz um conjunto de módulos que, na minha opinião, de ponto de vista de engenharia, o melhor esquema. Eu digo isso por quê? Porque existe um debate na área de inteligência artificial hoje se você deveria coletar mais e mais e mais e mais dados para uma rede neural só resolver tudo, né? Então, você faria uma rede neural gigante
que resolveria tudo. Esse seria o objetivo. Eu não acredito muito nesse objetivo, não é o que eu faço, outros fazem, talvez dê certo, talvez no fim das contas seja melhor. Eu prefiro trabalhar com sistemas mais modulares, que eu acho que, do ponto de vista de engenharia, faz mais sentido, né? Você trabalha com coisas mais fáceis de compreender e de misturar. Mas é isso, acho que eu particularmente trabalho com o segundo e o terceiro aí nessa figura. Ô, Fábio, e aí conta rapidinho, assim, o que é o seu chatbot? Qual é o domínio dele? O que você quer fazer? Sim, a gente tem trabalhado aqui no centro, né, no Centro de Inteligência Artificial, um projeto já de alguns anos, com vários colegas, que é a construção de um chatbot sobre a Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul é a região do Oceano Atlântico que o Brasil controla, vamos dizer assim. É uma região enorme, né? Em área do tamanho da Amazônia, por isso que ela é chamada Amazônia Azul. E a gente tem desenvolvido para permitir que seja divulgado fatos sobre a Amazônia Azul. Então, a gente tem desenvolvido alguns sistemas. Eu tenho até aqui uma foto que depois eu vou achar e vou mostrar aí ainda antes do final, que é um robozinho que interage com alunos e fala sobre a Amazônia Azul. Eu já acho aqui, Osório, já mostro aqui. Tá bom. Enquanto isso, Osório, estou fazendo um resumo aqui das perguntas e acho que tem uma que perpassa várias coisas aqui, Osório. Vou tentar expressar ela bem, vamos ver. Toda automação é considerada inteligência artificial? Qual é o limite entre mecanização e inteligência? Não sei se é fácil responder isso. Então, te passo a bola, Osório. O que você acha? Não, esse curso, o genial desse curso é porque realmente são as perguntas que as pessoas querem fazer e são difíceis, né? Porque, assim, normalmente a gente, quando dá aula de inteligência artificial, na primeira aula se diz assim, o que é inteligência artificial? E dificilmente os alunos voltam para casa sabendo o que é inteligência artificial. Porque é muito amplo, é muito complexo, né? E aí, quando eu falo, assim, nós estamos discutindo esses dias inteligência artificial, um elevador é inteligente? É uma pergunta, né? É uma automação. Ele, inclusive, ele é melhor do que as pessoas, porque ele seleciona de uma maneira inteligente o andar. Alguns não, né? Mas a maioria hoje em dia sim. Então, um prédio de 100 andares só funciona com um elevador que tenha uma boa gestão inteligente do transporte, né? Inclusive vários elevadores coordenados. Então, eu considero que a automação ela está em direção à inteligência, mas não quer dizer que seja inteligente, né? Existem formas de automação que a gente chama de um mero autômato que não tem autonomia. Então, acho que a palavra automação e autonomia são um pouquinho diferentes. Um relógio cuco de parede, ele é um autômato. O cuco sai no horário sempre naquele mesmo horário, é uma engrenagem. Ele não tem autonomia para decidir, ele não tem percepção, ele não tem sensores. A inteligência quer reproduzir o ser humano. O ser humano, ele raciocina baseado na percepção de mundo, na tomada de decisão e na ação sobre o mundo, que muda o mundo, e ele é obrigado a interagir, evoluir e aprender. Então, para mim, quando eu falo em inteligência, para mim, eu incluo essa questão de autonomia, de interação com o meio, que não faz uma coisa repetitiva. Então, automação repetitiva, eu não diria que é só que é IA, né? Então, um elevador que é repetitivo, mas pode não ser. Então, ele está ali na transição. Eu acho que essa é realmente a diferença. Tá bom. Fábio, se você achar e quiser mostrar o negócio, pode mostrar, tá? Estou tentando achar a figura aqui do robô Você já está encerrando? Não, ainda vou. Temos mais uns minutinhos, mas pode procurar com calma. Enquanto isso, vou passar para o Márcio. Márcio, pode fazer sua pergunta. Tiago, nessa semana eu estou perturbando vocês, né? Mas é a única época que a pessoa com deficiência tem essa chance de... Até hoje tem um problema sobre inteligência artificial e a audiodescrição. Eu queria perguntar ao professor Fábio, na parte de reconhecimento de imagem, existe um problema para a pessoa cega? Porque as pessoas, até mesmo as pessoas, o ser humano que não tem uma regra diretriz da audiodescrição, eles se descrevem errado. Então, eu que não enxergo, mas eu já enxerguei,
a gente acaba desenhando de forma toda errônea. E quem fez o curso de audiodescrição, tá por aí, tá de graça, acaba fazendo de uma forma certa e acaba eu conseguindo imaginar daquela forma que a pessoa está se descrevendo. Aí eu queria saber se isso tem a ver com a parte que ele falou da inteligência neural e simbólica. Eu uso um aplicativo, professor, chamado Be My Eyes. E quando esse aplicativo ele me fala, Márcio, quer tirar foto? Aí quando eu passo para uma foto, ele vai tirar foto. Só que ele descreve, ele não faz a audiodescrição. Aí, como eu sei, minha esposa é professora de audiodescrição da UFRJ, aí o que acontece? Quando eu peço para ele de cima para baixo, da esquerda para a direita, conciso, clareza e correção, especificidade, ele me dá as características que precisava, que eu estou conversando com ele. Então, eu queria saber se isso tem a ver com essa parte que o senhor comentou ou ainda está muito longe. Bom, primeiro é um prazer ouvir você aí, Márcio. Eu acho bacana, ainda bem que você está assistindo aqui, trazendo essa visão aí tua, né, essa tua perspectiva tal, das coisas. Então, eu vou te dizer que eu não conheço bem essas ferramentas, né? Eu sei que elas estão sendo ativamente desenvolvidas e os sistemas mais modernos usam sistemas neurais, né? Agora, a união do conhecimento sobre o mundo com os sistemas neurais, até onde eu sei, está ainda acontecendo em laboratório, sabe? Ainda não chegou no nível que você está pensando e certamente seria muito bom se tivesse já chegado, né? Eu espero que a gente possa ter isso daqui a alguns anos, né? Seria mais ou menos o seguinte, seria mais ou menos o computador identificar que quando ele está falando de animais, macaco é uma coisa, quando está falando de carro, macaco é outra coisa, né? Então, e não errar a semântica, o significado das palavras. Até onde eu sei, isso não está sendo usado ainda em produção, tá? E até onde eu sei, isso aí é pesquisa, mas eu espero, né? Vamos torcer para que as coisas cheguem nos produtos nos próximos anos aí e melhorem a qualidade, né? Eu vou aproveitar aqui e colocar, não sei se eu ajudei, Márcio, mas é o que eu sei, tá? Eu vou colocar aqui um slide. Esse aqui é o nosso sistema, né? O sistema que nós fizemos sobre a Amazônia Azul. Esse aqui é a equipe, né? E esse sistema tem um chatbot que fala sobre a Amazônia Azul, que está implementado em um robozinho que eu tinha falado aqui, que interage com estudantes e tal. A gente leva ele para feiras com alunos, né? Mas é isso que eu queria mostrar. Legal. Márcio, é isso que eu posso te dizer, tá bom? Beleza. E nosso tempo está acabando, eu vou fazer uma última pergunta, e aí vou pensar uma pergunta aqui existencial, tá? Que foge um pouco da... Tem várias questões existenciais aqui no chat. Peguei uma que eu acho que é divertida e queria ouvir vocês, ou um dos dois, se quiserem responder. A pessoa fala assim, queria saber a visão de vocês sobre os impactos culturais da IA e mudanças no consumo. Por exemplo, hoje em dia já temos músicas criadas por IA sendo impulsionadas em playlists no Spotify. O que vocês acham disso? Vocês têm uma opinião? Vocês já pensaram nesse assunto? Se não pensaram, não tem problema nenhum também. Tenho certeza que o Osório já pensou. Sem dúvida. Bom, eu acho assim, o impacto sempre existe, como qualquer coisa, qualquer tipo de tecnologia trouxe impacto. A calculadora trouxe impacto e ela foi demonizada no início nas escolas, né? O celular ainda é um problema das escolas, traz um impacto enorme na maneira como a gente interage. Tem gente a favor, dizendo que durante a aula usar o celular eu posso ter melhor interação com conteúdos, mas o cara está ali no WhatsApp mandando mensagenzinha, né? Então, impacto sem dúvida. E eu acho que a geração de imagens, de músicas, tem um impacto forte. Eu uso geração de imagens para atrair os alunos e chamar a atenção deles para o conteúdo das disciplinas. Então, eu uso, como eu usei agora na minha apresentação, né? Quer dizer, botar um cafezinho bonito ali, fosório, aí você já sabe até meu login para mandar um e-mail, né?
Então, eu uso isso e isso está mudando a minha maneira de interagir, ou seja, a interação, o aspecto sociocultural, ele é impactado. Eu já gerei músicas em que eu fiz uma homenagem musical a um colega professor. E eu não sei compor uma música, não teria nem como tocar a música. Então, eu acho que sim, tem muitos impactos, só que a gente não tem como prever. A bola de cristal que a humanidade tem, ela era mais previsível quando as coisas iam mais devagar. Só que nós estamos acelerando tanto que essa bola de cristal está muito esfumaçada, não se enxerga mais o futuro daqui a 5 ou 10 anos. E por isso, teve até um comentário aqui sobre essa questão da mídia, né? A mídia deita e rola nisso, né? Porque ela faz sensacionalismo e tal para vender, né? alguns tipos de mídias, né? E você não sabe distinguir, quer dizer, você não sabe se amanhã vai ter um robô humanoide cozinhando para mim em casa, ou se isso só vai ocorrer daqui a 20, 30 anos, se é que vai ocorrer, dado o custo, né, que teria associado. Então, eu acho que é isso. Tem impacto? Tem, mas prever não é fácil. Muito obrigado, então, Fábio e Osório, obrigado de novo. Foi ótimo aqui nosso bate-papo. Tem um monte de perguntas interessantes aqui. De novo, a gente podia ficar até tarde da noite conversando. Acho que foi muito esclarecedor, foi muito bom. Amanhã, para quem estiver aqui com a gente, amanhã é nosso último dia de bate-papo. Vou dar spoiler de novo, né? Estou dando spoiler todo dia para vocês. Amanhã temos um colega do IME de São Paulo, da USP de São Paulo, falando sobre processamento de fala. E temos também uma colega aqui do ICMC falando sobre questões éticas na IA e no processamento de linguagem natural. E a gente encerra a nossa sequência de bate-papos. Fábio e Osório, de novo, se vocês quiserem, estão convidados a vir assistir amanhã. E amanhã vocês podem só assistir, não precisam responder pergunta, prometo, nessa mesma sala. Tá bom, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, hein? Um abraço.